Olá, boa noite. Como é que foi a sua terça-feira? Espero que tenha sido bastante produtiva. Fique com a gente e fique por dentro das informações da nossa região. O ano nem está na metade, mas o valor do salário mínimo do ano que vem já está em discussão. O reajuste é de pouco mais de R$100. O Davi é aposentado e ganha um salário mínimo no valor de R$ 1.518. Só que esse dinheiro não é suficiente para bancar o necessário. O salário hoje está 1.500 e pouquinho, né? Agora, o que uma família faz com esse salário? Tem ainda mais, ainda dá para resolver um pouquinho a coisa aqueles que não pagam aluguel. E aqueles que pagam aluguel? Eu, Davi, ganho salário mínimo, sou aposentado, não tá dando quase para me sobreviver. E essas pessoas que têm filhos, essas pessoas que estão pagando aluguel, como que uma pessoa dessa vai viver? Para 2026, o salário mínimo deve ser de R$ 1.630, com aumento nominal de 7,37%, ou seja, R$ 112. Então, hoje o salário mínimo está em 1.518, né? E normalmente, já por lei, né, ele deve ter o aumento do INPC, que é a inflação, né? Por exemplo, no final do ano agora, ele vai pegar a inflação desse ano e mais a variação do PIB. Só que aí essa variação do PIB foi determinado para não aumentar muito, né? Que isso é o ganho real, que a gente chama de ganho real, vai ser entre 0,6% e 2,5% em relação ao PIB de 2 anos atrás. Então, o PIB de 2 anos atrás foi mais do que 2,5%, foi 2,9%, depois 3,4%. Então, as pessoas no final, no ano de 2006, vai ser uma previsão, né? Pode mudar, mas é uma projeção de R$ 1.630, que é exatamente a inflação, mais 2,5%. Mesmo com o aumento, quem depende do dinheiro, o valor do salário mínimo continua sendo baixo e não supre os gastos necessários de uma família. Porque quando ele lança o aumento dele, o custo de vida sobe o dobro. Não adianta nada, aumenta R$ 112 e o resto aumenta junto. O resto aumenta antes de você receber. Porque ele anuncia, o mês que vem, nós já me abriu em março, vou fazer a comparação. Em março o salário vai para 1.000 e pouco. Quando é agora no começo, no final do mês, o custo de vida já sobe. Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos comer? Nós vamos vestir nossos filhos, né? Medicamento, você vê o absurdo que está o medicamento. O reajuste consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e já foi enviado ao Congresso Nacional, mas ainda pode sofrer alterações. Pode, né? Ele pode ser maior como pode ser menor. Então, torna a repetir, isso é feito uma previsão, né, do Banco Central, né, que determina esse salário mínimo, então vai depender bastante. Mas, de qualquer maneira, isso aí já está na LOA, né, que o governo tem que apresentar a lei de orçamentos, né, do governo, tem que sempre um ano antes tem que fazer o que vai acontecer ano que vem. Então, nessa LOA, né, nessa lei já está, então, esse salário mínimo, né, de 1.630. Agora, pode haver uma alteração, pode aumentar, mas também pode diminuir. Então, depende da inflação. E como estão as calçadas da sua cidade? São acessíveis e seguras? Tenho a certeza que a resposta é não. A situação é complicada para idosos e principalmente para quem é cadeirante. Sair de casa é, todos os dias, um desafio para o Carlos. Deficiente visual, ele tem dificuldade para caminhar pelas calçadas. Não existe a padronização do piso tátil, uma nivelação. Só 19% vivem em ruas com calçadas sem obstáculos, como buracos e vegetação. A pesquisa feita em 2022 mostra também que mais de 19 milhões de pessoas moram em ruas sem pavimentação no Brasil. O Norte e o Nordeste têm os municípios com os piores indicadores em relação à infraestrutura e inclusão social nas cidades.
Por isso, o estudo do IBGE é importante para direcionar a atuação do poder público. 174 milhões de pessoas, a maior parte da população brasileira, vivem em cidades. 34% vivem em ruas sem árvores. 44% moram em ruas sem bueiros ou bocas de lobo, mas sujeitas a alagamento. Mais da metade das cidades não tem ciclovias nem placas com orientação para ciclistas. E não existem rampas para cadeirantes em 85% dos municípios. Esses dados mostram essas informações para cada município e para cada pedacinho dos municípios, né? Convidando a sociedade, os gestores públicos a desenvolverem as políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das populações. E o tempo vai continuar instável amanhã em toda a região. Em São José dos Campos, pode chover à tarde, a temperatura sobe um pouco e pode chegar aos 25 graus. 28 graus é a máxima prevista para Taubaté amanhã. Em Caraguatatuba, o tempo pode abrir um pouco à tarde e a máxima fica em 27 graus. Em Campos do Jordão, pode chover e as temperaturas não mudam muito comparado aos últimos dias. 20 graus de máxima e 11 graus de mínima. E a gente faz uma pausa bem rapidinha e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já! O mercado de trabalho está cada vez mais disputado e só se destaca quem investe em conhecimento e aprende um segundo idioma. Isso é fundamental para conseguir boas colocações e se dar bem. So we have a lot of different profiles for software developers. O Rafael passa horas de trabalho conversando, mas calma, essa é uma função dele mesmo. O assunto da conversa é profissional e em outro idioma. O arquiteto de software investiu tempo para aprender outra língua e começou a fazer inglês quando tinha apenas 12 anos. Resultado, ele é um dos funcionários responsáveis por apresentações e eventos internacionais na empresa onde trabalha. Mas a minha família sempre me incentivou, então desde os 12 anos eu fiz curso de inglês em várias escolas aqui no Vale do Paraíba. E no dia a dia, na minha profissão, eu percebi que era muito importante, porque trabalhando com desenvolvimento de software, para conversar com a máquina, a maioria das linguagens de programação é em inglês, né? Então precisa ter ele bem afiado para conseguir desenvolver uma coisa que seja legível para as outras pessoas. Eu também tenho algumas conversas com alguns clientes que a Tinova traz do exterior, então pessoal da Arábia Saudita, da Índia, da Europa, e nessas situações a gente precisa estar com inglês porque eles não têm o costume de saber falar português com a gente. Em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado, falar inglês deixou de ser um diferencial. Muitas áreas só contratam se o candidato tem domínio de outros idiomas. Nesta empresa, por exemplo, 10% dos trabalhadores falam inglês fluente. Hoje o inglês ele vem como um diferencial dos profissionais que já têm ele num nível fluente, né, avançado. Hoje as vagas estratégicas, as vagas que pagam melhores salários, com certeza é exigido o inglês fluente, além até às vezes de outros idiomas. Então hoje é muito importante que o profissional que ele quer ganhar mais, que ele quer ter outras oportunidades no ambiente de trabalho, já tenha esse inglês aí no seu currículo. De acordo com o Guia Salarial 2025, a fluência em inglês é uma das 4 técnicas mais procuradas pelas empresas. Entre as competências mais valorizadas estão inteligência artificial, análise de dados, idiomas e tecnologia imersiva. Quem domina o inglês já larga na frente em muitas oportunidades. Hoje ainda faltam, profissionais que tenham o idioma com esse nível fluente. Então hoje a gente já teve aqui realidade de vagas, oportunidades que exigia o nível fluente, participar de reuniões, de ter contato com outros colaboradores da língua inglesa, e a gente teve uma dificuldade maior em encontrar candidatos que tinham ali esse perfil e que se sentiam confortáveis com a língua. Então realmente hoje ainda é um déficit,
né? A gente sente e a gente sabe aí, de acordo com os estudos, que apenas 5% da população fala inglês no Brasil. Um alerta para quem está entrando no mercado. Ir além do português agora é fundamental. Para entrar no desenvolvimento do software, você precisa saber ler tanto o inglês técnico quanto o inglês tradicional. Então é bem importante a leitura e escrita. Mas na prática, quando você vai principalmente procurar uma vaga no exterior, né, nas empresas Big Tech, por exemplo, é interessante você não ter muito medo de falar, porque é uma comunidade internacional, não tem só americanos falando inglês perfeito, né? Então você ser prático, conseguir falar, ter uma conversa, é muito mais importante do que se atentar à pronúncia no mínimo dos detalhes, né? Então tem muitas vezes que na Europa, inclusive, né, conversando com italianos, com franceses, o inglês deles não é o inglês tradicional que a gente vê em filme, mas um inglês que é prático e você consegue ter uma conversa perfeita e conseguir clientes, ter todo esse desenvolvimento que precisa ter no mundo profissional. Invista no inglês, né? Hoje, quem puder, desde da adolescência, até tem muita gente que faz de criança mesmo, estudando, isso é muito bom. E ter esse inglês praticado, né? Porque hoje, as melhores oportunidades, quem tem o inglês fluente, ele tem um poder maior de negociação, né? Então, investir mesmo, desde pequeno, ou quando puder, ter aulas particulares ou em grupo, né? Realmente vale a pena, porque com certeza esse profissional vai ter um diferencial. Hoje a gente sabe que até vagas de estágio, né, por mais que não exija ali aquela experiência, mas exige o inglês. Então já vem um diferencial ali até em oportunidades de nível de júnior ou de estágio. Então realmente investir, né, se preparar antes, estudar essa língua, com certeza vai alavancar, vai melhorar ali a sua carreira. E atenção, músicos da região, estão abertas as inscrições para o Festival de Inverno em Campos do Jordão. A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo explica como proceder. O lugar onde os alunos vêm de vários lugares daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, mas do Brasil e também de fora do país, né? A gente faz aí a abertura do chamado módulo pedagógico, em que a gente abre as inscrições para as bolsas, que estão variando entre R$ 4.700 a R$ 6.500, para que os alunos possam, durante os 30 dias do Festival de Inverno, poderem fazer a sua imersão, e nessa imersão ter a oportunidade de aprender como se constrói uma orquestra, né? Porque ali eles vão conviver, e essa orquestra, que é a orquestra do Festival Internacional de Campos do Jordão, se apresenta nos encerramentos que acontecem em Campos do Jordão e aqui na Sala São Paulo, na cidade de São Paulo. Como é uma orquestra, né? São vários módulos dos naipes, diferentes naipes que existem dentro de uma orquestra, né? Que vão desde as cordas ao metal, ao piano. Então, é importante que aqueles que estiverem interessados entrem no www.camposdojordão.org.br, que é onde vai conseguir ter aí as informações. O edital já está à disposição, então aqueles que se interessarem podem entrar lá, olhar exatamente os pré-requisitos, porque vai de 16 até jovens maduros, em que as pessoas podem ali olhar quais são os pré-requisitos e, mais do que isso, ver qual é o solo, né? Qual é a audição que eles vão ter que fazer para apresentar, para poderem serem classificados, para poder concorrer aí à bolsa. É importante que aqueles que estiverem interessados entrem no www.festivalcamposdojordão.org.br e tem ali as informações mais detalhadas do pré-requisito e quais são os naipes de instrumentos que podem participar e concorrer. Mais de 2.000 crianças morreram engasgadas no Brasil e as com algum tipo de deficiência têm ainda um risco maior. Para tentar diminuir esse número, a ACD fez um treinamento para evitar que esse tipo de acidente aconteça. O Davi nasceu com o lado esquerdo menor que o direito e com hipotonia, um enfraquecimento dos músculos. Há 10 anos, a Carmen lida com engasgos constantes do filho. O primeiro foi quando ele ainda era bebê, aos 6 meses. Quando ele era pequenininho, que me assustou bastante, a gente estava dentro do AMA, saindo, ele começou a ficar roxo, no colo do meu esposo. Aí corremos para a recepção, elas já tiraram do colo e já fizeram a manobra com ele. O engasgo foi responsável por 2.148 mortes em 10 anos. A maioria dos casos foi causada por ingestão de alimentos que obstruíram as vias respiratórias. O restante envolveu a aspiração de pequenos objetos, como brinquedos ou peças soltas.
Quase todos os óbitos de crianças por engasgo acontecem antes dos 7 anos, quando os reflexos de proteção das vias aéreas ainda estão em desenvolvimento. Essa falta de ar também pode comprometer a oxigenação no cérebro e deixar sequelas. A superintendente da ACD explica que a instituição decidiu realizar uma semana de conscientização sobre o assunto. Nas pessoas com deficiência, esse perigo pode durar além da infância, devido a comprometimentos neurológicos e na habilidade de engolir. Nós temos aqui um número relevante de pacientes com alterações neurológicas que muitas vezes têm o que a gente chama de disfagia, que é essa dificuldade na deglutição, e que muitas vezes levam a engasgos, e a gente teve inclusive um episódio aqui dentro da fisioterapia, e isso motivou o setor a pensar em como orientar as famílias. O engasgo pode acontecer a qualquer momento, e medidas simples podem ajudar a reduzir riscos, como cortar alimentos redondos e duros, como uva ou tomate, orientar a criança para comer sentada e com a boca fechada, evitando que ela fale e coma ao mesmo tempo. Mantenha brinquedos pequenos, como bolinhas de gude, longe do alcance de crianças menores de 4 anos. E cuidado com objetos pequenos pelo chão, como botões, moedas ou qualquer coisa que possa ser engolida. Se mesmo assim a criança engasgar, o melhor caminho é pedir ajuda e realizar a manobra de Heimlich, uma técnica que pode salvar vidas. Senta, apoia o peito da criança e o rosto e vira, encaixa ela no seu tronco e ela vai estar levemente inclinada e você vai dar 5 golpes tentando fazer a criança desobstruir a via respiratória. Vira, olha se o objeto chegou até a boca para que você retire. Se não desengasgou, você vai repetir a manobra. 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu, o bebê está desacordado, você vai começar a fazer a manobra de reanimação. Com 2 dedos, você vai pressionar o tórax da criança. E novamente, tenta fazer a manobra de desobstrução. Até que o bebê desengasgue ou fique desacordado. Desobstruiu, levante a criança com a cabeça e o tórax mais alto e acalme até que chegue o socorro. A Carmen aprendeu como fazer a manobra e vai voltar para casa mais tranquila. Se precisar fazer a manobra, agora você já sabe fazer. Agora eu já consigo fazer. Graças a Deus. E a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Pacientes que sofrem de epilepsia estão com dificuldades de seguir tratamento porque está faltando medicamento. Um dos medicamentos usados está em falta nas farmácias. Na corrida contra o tempo para manter o filho vivo, Ana faz de tudo. Pediu até ajuda nas redes sociais e aos amigos. Teve amigos nossos que se propôs até no interior, se tivesse para buscar, mas as pessoas do interior também não têm, nas farmácias não tem. Então, já fazem 15 dias que a gente está atrás da medicação. O que ela procura desesperadamente é este remédio que tem o princípio clobazam, um anticonvulsivo indispensável para o filho Miguel. Ele tem epilepsia desde os 3 meses de vida. O controle das crises começou com o uso contínuo do remédio, que agora desapareceu das farmácias. A receita de Miguel está no prazo. O pedido foi feito da forma correta, mas na farmácia de alto custo, onde a família dele retira a medicação, a resposta é curta. Não tem. Não tem nem aqui em São Paulo, nem na maioria das farmácias brasileiras. A mãe se emociona ao contar os comprimidos na caixa. Eu tenho a receita para comprar a medicação, mas eu não tenho aonde comprar, eu não tenho mais medicação.
A epilepsia afeta o sistema nervoso central. A interrupção do tratamento pode ter consequências graves. No caso do clobazam, não há nenhum medicamento similar que possa substituir. Essa especialista explica que os medicamentos contra a epilepsia começaram a faltar no fim do ano passado. Está faltando no Brasil inteiro. Então isso, na verdade, em vez de vir se resolvendo, é uma coisa que veio se mantendo e até agravando agora, né? A gente não pode ficar quieto com isso, porque é muito grave para essas pessoas que têm epilepsia e dependem dessa medicação. A falta do remédio começou depois que o laboratório que fabricava o medicamento no Brasil transferiu a produção para outro laboratório. A gente sabe que o laboratório informou sobre o desabastecimento em outubro do ano passado, a Anvisa, mas precisa fazer um plano para essa transição, para que não aconteça o que está acontecendo agora. E não adianta falar que não está acontecendo, porque está. A Associação Brasileira de Epilepsia entrou com ação no Ministério Público pedindo a normalização dos fornecimentos dos remédios. Por nota, a Anvisa disse que não possui instrumento legal que impeça os laboratórios de retirarem os medicamentos do mercado. O Ministério da Saúde disse que até o momento não houve notificações oficiais de desabastecimento. Já a Secretaria de Saúde de São Paulo afirmou que desde o final do ano passado está recebendo o medicamento em quantidade insuficiente do fornecedor. Miguel completa 9 anos justamente no dia que esgota o último comprimido da caixa. A festa foi trocada pela aflição. Eles estão fazendo uma eutanásia com meu filho. Não só com meu filho, com todas as pessoas que usam essa medicação. E uma última notícia: está tramitando na Câmara Municipal de São José dos Campos um projeto de lei que denomina como Papa Francisco o Centro Especializado em Reabilitação 3, localizado no Bosque dos Eucaliptos. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.